Isto é o Topless, amigos, e neste vídeo nós vamos analisar a situação de hoje no conflito entre a Rússia e a Ucrânia, dia 22 de janeiro de 2026. E vamos por enquanto a Moscovo, porque daqui a algumas horas vai decorrer uma reunião entre o enviado especial de Donald Trump, Witkoff, com o presidente da Rússia, Vladimir Putin. E esta será no âmbito das negociações para atingir a paz na guerra com a Ucrânia. Contudo, Putin já referiu que apenas vai ser discutida a situação acerca dos ativos congelados russos e por isso podemos esperar que nenhum acordo será assinado. Além disso, um dos pontos principais da conversa vai ser a utilização dos fundos russos congelados para reconstruir os territórios que sofreram nesta guerra, mas que estão sob controlo das forças armadas da Rússia, que é completamente o oposto do que pretendem os países europeus e a Ucrânia. Eles pretendem que esses fundos sejam utilizados para reconstruir as cidades que estão sob controlo ucraniano. E, além disso, Witkoff já referiu que nenhum acordo será assinado durante esta semana nem no próximo mês, mas a previsão mais otimista está a apontar para o outono deste ano e, obviamente, digamos, durante os próximos 8 meses vão existir bastantes avanços no mapa e, obviamente, a situação será outra. E caso a Rússia consiga avançar durante todo este tempo, obviamente Putin já vai colocar outras condições em cima da mesa. Mas agora vamos à Ucrânia, de onde também temos algumas informações importantes. E já sabemos que a Agência de Anticorrupção Ucraniana, a NABU, concluiu mais algumas investigações e referiu que um dos antigos chefes de gabinete do presidente ucraniano Zelensky esteve envolvido em alguns esquemas de corrupção e conseguiu desviar um valor de 3.300.000 dólares. E por isso Zelensky está a ficar cada vez mais próximo destas investigações. Muito provavelmente um dos próximos alvos será mesmo ele. Isto tudo no âmbito de que Trump realmente quer que Zelensky assine um acordo de paz. E esta, obviamente, é uma das formas de fazer essa pressão sobre Zelensky. Além disso, tivemos um mapa publicado sobre as regiões afetadas pelos últimos ataques por parte da Rússia ao setor energético ucraniano, e aqui podemos ver a percentagem da rede elétrica que está disponível para utilização e vemos que em algumas cidades a percentagem já está abaixo dos 10%. Pegando na média por toda a Ucrânia, podemos referir que os russos conseguiram danificar cerca de 75% da rede energética ucraniana. E no fundo disto tudo a população já saiu às ruas em algumas cidades. Tivemos protestos registados por parte dos ucranianos na cidade de Khmelnytskyi, que foi uma das cidades mais afetadas pelos ataques por parte da Rússia, e também foram registados alguns protestos na cidade de Kryvyi, onde as pessoas também começaram a bloquear algumas estradas. Mas algo curioso que eu quero referir tem a ver com uma publicação efetuada por Zelensky nas suas redes sociais, onde ele mostrou algumas reuniões que aconteceram em Kiev juntamente com outros políticos ucranianos. E esta publicação foi feita como uma espécie de propaganda para referir que ele encontra-se neste momento sem eletricidade, sem luz, visando culpar os russos por tudo isto, mas Zelensky esqueceu-se de pedir aos seus colegas para que também desligassem as suas luzes nos escritórios que ficam adjacentes ao seu. E por isso esta publicação, esta propaganda falhou completamente. E todos nós sabemos que existem geradores que podem gerar sempre eletricidade assim que necessário. Mas agora vamos passar à situação que nós temos no mapa e analisar os avanços que tivemos nas últimas 24 horas e vamos começar pela direção de Zaporizhia. E durante o dia de hoje a Rússia efetuou alguns ataques não só à cidade de Zaporizhia, como à cidade de Dnipro, com drones do tipo Geran. Tivemos alguns vídeos publicados pelos ucranianos, como nós podemos ver aqui. E em Zaporizhia tivemos a confirmação por parte de alguns satélites que conseguiram registar alguns incêndios numa central elétrica desta cidade. Em relação à vila de Stepnohirsk, os russos prosseguem aqui com a sua ofensiva,
Contudo, nas últimas 24 horas nenhum avanço novo foi registado, tivemos apenas um vídeo que os russos publicaram a mostrar a destruição de um sistema de artilharia ucraniano e este momento está presente nestas imagens. Já da região de Guliai-Polha, tivemos também um pequeno ajuste no mapa a favor das forças russas, a oeste da vila de Dorozhianka, que foram feitos com base em um vídeo publicado pelas fontes pró-ucranianas a mostrar alguns ataques que eles efetuaram às posições e soldados do exército russo. E alguns destes ataques foram geolocalizados exatamente naquele ponto do mapa. Com base nisto, o mapa foi ajustado e, além disso, a fonte pró-ucraniana Deep State também relatou e confirmou estes avanços por parte dos russos. E por isso, os russos estão a desenvolver a ofensiva em torno destes campos, em torno das linhas de floresta, para semicercar a vila de Zalichny, não só pelo sul, como depois também pelo norte. Já que os ucranianos possuem umas boas defesas em torno desta vila e para já os russos não têm tido sucesso a avançar diretamente a partir da própria cidade de Guliai-Polha. E portanto nas próximas semanas poderemos ver movimentos nesse sentido. Vamos agora continuar mais para norte, de onde apenas recebemos alguns ataques por parte dos russos com drones, mais alguns sistemas de artilharia ucranianos, como está mostrado neste vídeo. E agora vamos passar à região de Pokrovsk e de Mirnograd, porque de lá também temos alguma coisa interessante. Há cerca de uma semana atrás, o chefe do Estado-General do Exército Russo, o general Gerasimov, efetuou uma visita ao centro de comando desta direção e eu tinha referido que muito provavelmente ele deu as indicações finais para que a Rússia iniciasse uma grande ofensiva para conquistar toda a porção a oeste da região de Donbass, que é delimitada por esta linha vermelha a tracejado. E durante o dia de hoje recebemos a confirmação por parte de algumas fontes que os russos de facto iniciaram algumas operações e que conseguiram avançar no terreno, a norte da vila de Udachne. Para já não temos a confirmação visual disso. Esta fonte também referiu avanços por parte dos russos em direção à vila de Novopidgorodnie, mas mais uma vez não temos nada que prove que isto aconteceu, nem imagens, nem vídeos. Mas a verdade é que vemos que um eixo principal de avanço vai se dar exatamente em toda esta região. E um dos alvos principais dos russos também poderá ser a própria cidade de Mejova. Já na região mais central de toda esta frente de combate tivemos mais alguns pequenos ajustes no mapa, alguns a favor dos ucranianos e outros a favor das forças russas. Por exemplo, durante o dia de ontem a situação do mapa era esta, mas durante o dia de hoje recebemos um vídeo publicado pelas Forças Armadas Ucranianas a mostrar como eles efetuaram um contra-ataque e conseguiram até fazer alguns prisioneiros de guerra russos. Com base neste vídeo, que se deu exatamente em torno das casas que se situam neste ponto do mapa, toda a região a leste foi ajustada a favor dos russos e toda a região a oeste a favor dos ucranianos. Além disso, tivemos uma publicação por parte da fonte pró-ucraniana Deep State que relatou alguns avanços por parte das forças russas em torno da cidade de Mirnograd e referiu uma enorme zona cinzenta em toda esta área do mapa, o que não faz sentido nenhum. Além disso, o mapa já se encontra ajustado a favor dos russos segundo os vídeos que nós temos recebido não só por parte dos russos como por parte dos ucranianos. Mas a verdade é que as fontes pró-ucranianas pouco a pouco continuam a aceitar e a referir a verdade. Além disso, mais avanços por parte dos russos foram relatados já fora da vila de Rodyansk, mas mais uma vez não temos nada que provasse essa situação no mapa, e outros avanços deram-se mais ao norte, em direção à vila de Bilitsk e a norte da vila de Dorozhny. Estes avanços ao norte foram provados por um vídeo publicado pelos ucranianos a mostrar alguns ataques que eles efetuaram aos soldados do exército russo, e os ucranianos referiram que um destes ataques deu-se exatamente naquele ponto do mapa, na interseção de duas linhas de árvores. Vamos agora avançar em direção à cidade de Konstantinivka
E aqui os russos iniciaram uma grande ofensiva para conquistar toda a região ao sul desta cidade. E aqui também, pouco a pouco, vamos recebendo alguns vídeos que nos vão confirmando a verdadeira situação no mapa e qual é a real configuração da linha da frente de combate. Por exemplo, neste vídeo publicado pelos ucranianos, mais posições dos russos foram atacadas com drones do tipo FPV e um destes ataques foi geolocalizado naquele ponto do mapa e, portanto, um pequeno ajuste foi feito a favor das forças russas. Além disso, os russos prosseguem a atacar as posições ucranianas já dentro desta cidade. Alguns ataques são efetuados com bombas do tipo FAB, que conseguem destruir edifícios na sua totalidade, como é o caso deste. Já outros ataques são feitos a partir de drones do tipo FPV, onde alguns veículos armados são atacados e até a própria logística ucraniana é atingida durante os mesmos. Vamos agora avançar em direção às regiões de Siversk e de Liman. E aqui nas últimas 24 horas não foram registados mais avanços significativos no mapa e confirmados visualmente. Só de referir que a sul da cidade de Liman algumas fontes referiram avanços por parte dos russos, mas sem prova visual, mais uma vez. E além disso recebemos uma enorme quantidade de ataques feitos pelos drones da Rússia com foco especial à vila de Mykolaiivka. E esta vila de Mykolaiivka é o coração da defesa ucraniana em toda esta região do mapa. Por exemplo, aqui mais algumas pontes flutuantes foram atingidas e destruídas durante os ataques por parte dos russos. E, obviamente, isto são ataques bastante previsíveis, porque, como eu referi, os ucranianos possuem um hub logístico muito importante em toda esta área. E é a partir daqui que eles enviam os reforços para lutar na linha da frente, em todas as direções, inclusivamente em direção à cidade de Siversk, como também para sul. Vamos avançar agora mais para norte. De Korovyar também fizemos um pequeno ajuste no mapa, mas ainda sem provas de avanços por parte dos russos, que prosseguem a tentar semicercar o exército ucraniano que se localiza na margem a leste do rio de Oskil. E agora vamos em direção à cidade de Kupiansk. Como eu referi, nesta cidade a situação está bastante estranha. Temos uma discrepância enorme entre a informação que nos é fornecida pelas fontes pró-ucranianas, pelas fontes pró-russas e pelas fontes neutras. Os ucranianos referem que os russos foram obrigados a recuar para posições muito atrás já desta cidade de Kupiansk, enquanto as fontes pró-russas referem que os russos ainda possuem o controle sobre o centro desta cidade. E a verdade é que alguém está a mentir. Para já não temos nenhum vídeo ou imagem que confirme qual é a verdadeira situação no mapa. E daqui a 1 ou 2 semanas, obviamente, teremos já essa confirmação e aí vamos descobrir quem de facto está a mentir. Alguns ataques regulares são efetuados tanto pelos ucranianos como pelos russos. Aqui, por exemplo, temos um pequeno cemitério de veículos ucranianos que estavam a alimentar a contra-ofensiva ucraniana dentro da cidade de Kupiansk e aqui mais um caminhão de transporte foi atingido. Vamos agora avançar mais para norte, em direção à região de Kharkiv. E daqui recebemos um vídeo muito interessante por parte dos russos que foi a destruição de uma ponte. Esta ponte obviamente era utilizada para fins de logística pelas forças armadas ucranianas. E isto só nos mostra mais uma vez que os russos planeiam intensificar a sua ofensiva em toda esta região. Tivemos alguns avanços registados pelos russos a leste da cidade de Vovchansk, com base num vídeo publicado pelos ucranianos, a mostrar alguns ataques que eles efetuaram, a alguns veículos armados inclusivamente, mas eu só vou referir que nos últimos dias os russos efetuaram uma incursão no território ucraniano a sul da vila de Terezovka. E como podemos ver, esta ofensiva não vai parar por aqui. Os russos planeiam avançar mais e muito provavelmente até outra frente vai ser reativada. Veremos como a situação se vai desenvolver nos próximos dias e vamos ficar bastante atentos. Outra notícia que nos veio há algumas horas atrás foi
a apreensão de mais um navio petroleiro dos russos, desta vez no mar Mediterrâneo e pelas forças especiais francesas, e por isso vemos que a perseguição à frota fantasma dos russos está a prosseguir. Mas para hoje são estas as principais atualizações que eu vos trago. Se gostaram do vídeo, por favor, deixem o vosso gosto, partilhem-no e subscrevam o canal. E eu relembro que condeno qualquer tipo de violência no mundo. Até amanhã. Tchau, tchau.